Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao Dia Internacional da Criatividade, né? Meu nome é Jorge Campelo, tá? Eu sou um dos idealizadores do projeto Lizar, né? E eu fui convidado, né, pela Alessandra Dedubowski, do Empreenda Salto Grande, que é uma das colaboradoras lá na região de Salto Grande, São Paulo, para compor aí esse grande, né, e importante evento, e que eu gostaria de parabenizar aqui a todas as pessoas envolvidas nele, na pessoa do Lucas Foster, que é o seu idealizador, que hoje acontece no mundo todo, né, em diversos países aí, no Brasil, em diversas cidades, e tem uma grande relevância, né, discutir a criatividade no mundo, a criatividade na sociedade como um todo. Então, eu fui convidado para falar um pouco desse projeto. É um projeto que está atrelado ao tema 9, né, que fala da questão da sustentabilidade, né, e a questão do impacto com relação ao meio ambiente. E esse projeto, ele é um projeto que ele nasce há algum tempo, né, mais ou menos uns 4, 5 anos, e esse projeto hoje ele está se tornando realidade. Nos próximos dias aí, né, ele se torna realidade, ele vai ser implementado para a gente verificar se de fato o impacto na qual ele foi proposto ele se efetiva, né? Eu estou aqui no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Maringá, e esse projeto, eu vou falar um pouco sobre ele aí, vou matar um pouco essa curiosidade para vocês. Eu preparei um presente muito legal para vocês aí, quem acompanhar essa fala até o final vai ter acesso a esse material, e eu acho que vocês vão gostar, né? E para começar a falar desse projeto, que é a logística inteligente, social, ambiental e reversa, que é o projeto LISAR, esse é o sentido do acrônimo, eu não podia falar do projeto sem falar um pouco da história, né, da minha história, né, que está envolvida, que está intrínseca esse projeto. E o quanto, na realidade, ele foi construído na minha história de vida para hoje se tornar, de fato, alguma coisa palpável, né? Alguma coisa que, de fato, possa entregar à sociedade algum tipo de produto, serviço que cause impacto. Então, essa foto aí é uma foto que eu gosto muito dela, é uma foto da minha infância, eu devia ter aproximadamente 4 anos, 5 anos de idade, e foi quando a gente teve a nossa primeira casa própria, né? Não era uma casa quitada, né? Uma casa parcelada, mas por um sistema, um plano de governo local focado em beneficiar as pessoas de baixa renda com imóveis. E nesse caso a minha mãe foi contemplada, né, com esse terreno, né, que era um terreno que a gente recebeu, e a gente construiu aí, meu pai, né, ele construiu aí a nossa primeira casa própria, né? Então, nessa foto aí, eu sou essa criança do meio aí, logo no centro da foto, né, em destaque, e essa é o início da minha história, né? Esse é o início da minha história. E aí eu já começo a refletir sobre algumas questões que são de grande relevância, né, para a nossa vida e que vão, com certeza, impactar aí no futuro, né, das nossas experiências. Então, assim, nesse momento da minha vida, apesar da foto ser uma foto simples, singela, retratar um contexto relativamente economicamente pobre, né, as opções que a gente tinha nessa época eram poucas, né, pouco acesso a brinquedo, não lembro, eu lembro muito vagamente de quantos brinquedos eu ganhei, né, os brinquedos comerciais, mas eu não me lembro de nenhum momento ter deixado de brincar, né? Normalmente a gente fazia os próprios brinquedos nessa época, então a palavra maker hoje para mim ela não tem muito sentido. Óbvio, exceto quando você fala de tecnologia, mas quando você fala de coisas palpáveis, coisas que estão ao alcance da mão, era muito comum a gente ser maker, né? Na década de 80, década de 90, principalmente as crianças. Acho que eu diria que 80% das brincadeiras que a gente fazia era resultado dessa criatividade, né? Que era desenvolvida. E então isso eu acho que já foi um ponto de partida, né? Então esse interesse em buscar, em ser criativo, né? Que tem muito a ver
com o dia que a gente está discutindo hoje, tá? Então, e eu deixo uma pergunta para a gente começar a nossa fala, o nosso entendimento, já que eu estou me apresentando para vocês e falando um pouco da minha história até, de fato, chegar nesse projeto. Qual é que é o sorriso que te move, né? A vida move a gente por vários motivos, às vezes empurra a gente, né? Mas é interessante quando a gente é conduzido de forma espontânea, né? E o sorriso, assim como o abraço, ele traz um conforto à alma, um conforto a gente, né? Que é uma forma sem explicação. Então, nada como um sorriso durante um bom dia, durante um café da manhã. Então, eu pergunto para vocês, qual é, que é o sorriso que te move? Né? Você tem algum projeto, você tem alguma ideia que vai trazer impacto, que vai resolver um problema? O que te move a pensar nessa ideia, a tentar fazê-la acontecer? Então, eu vou deixar esse questionamento aí, vamos refletir sobre ele durante a minha curta fala aí sobre LISA, tá? Economia circular, descarte consciente e lixo eletrônico. Então, eu vou falar um pouco, vou tentar falar um pouco sobre isso daí, porque o LISA está envolvido dentro desse contexto. Tudo isso, na realidade, acontece na minha vida, e lá, né, na infância eu já tive contato com o design, né? O design ele não era uma coisa absurda, apesar de eu não saber o que era, tá? Eu vivia o design, mas não entendia o que era o design. Por que eu falo que eu vivi o design? Porque os chinelos nossos, quando quebravam, a gente tinha que se virar, então a gente tinha que redesenhar aquele chinelo que já não funcionaria mais como ele foi projetado, para uma nova forma na qual ele continuasse entregando a experiência de calçar os nossos pés. Então, aí era muito comum naquela época, ali, década de 80, 90, as sandálias havaianas eram as mais baratas do mercado, todo mundo podia ter essa sandália, e ela tinha essa característica de ser remodelada mesmo depois de ter sido danificada por algum motivo. Todo mundo deve ter visto aí uma havaiana, né, com um preguinho ali naquele ponto que fixa no solado e automaticamente aumentando a vida útil dela. Os brinquedos também que a gente fazia, tudo tinha um desenho específico para propiciar tanto a diversão, quanto também a segurança, quanto também o entusiasmo na ação daquele brinquedo. Então, assim, os carrinhos, eu vou mostrar para você no decorrer algumas questões, faço referência, mas tinha muitos brinquedos naquela época, o furapé, que era um pedaço de pau com prego na ponta, na qual a gente fazia uma brincadeira estratégica, né, fazendo um mapa no chão e tentando criar um labirinto para prender o adversário. Você tinha a questão do pé de lata, que era feito com latas de leite de metal, e a gente fazia com fio para subir sobre ela, tipo uma perna de pau com lata de leite. Então, assim, a criatividade e o design ele já estava envolvido na minha infância, né? E essa cadeira, para mim, ela é uma marca já mais consciente do design. Já vivo essa experiência aí a partir dos 16, 17, 18 anos. Eu trabalho no escritório de arquitetura, eu me formei também eu sou técnico em construção civil, e eu trabalhei com arquitetos durante 4, 5 anos. E arquiteto sempre é muito envolvido com essa questão de design, né, de projetos inovadores, exclusivos, né? E eu tive a experiência de trabalhar durante esse período sobre uma cadeira exatamente igual a essa. E eu sempre fui curioso, né? Falei, poxa, sempre me chamava a atenção que eu sempre trabalhei, né? Assim, muito, né? Muito. E eu ficava uma média de 8, 9 horas sentado trabalhando, às vezes até mais. E essa cadeira, ela não me dava nenhum tipo de problema, não tinha dor de coluna, não sentia dores nas pernas, não sentia nada. Ou seja, o desenho dessa cadeira, para mim, talvez a experiência de outros era diferente, mas para mim ele era excepcional. Né? Hoje a gente tem a cadeira aí como a nossa parceira, né, do dia a dia, com essa questão de pandemia. Praticamente 80% da nossa atividade profissional está sendo feita em frente a uma tela, e essa tela exige que você esteja pelo menos sentado. Né? Hoje já existem algumas práticas que recomendam que você trabalhe em pé e reveze durante o período de trabalho. Né? Minha esposa hoje usa um móvel que é uma mesa mais alta, né, na qual você se obriga a trabalhar de pé. Então, ela reveza esses momentos de pé e esses momentos sentados para, de fato, não ter uma fadiga física, né? Então, aí, eu quis, né, entender um pouco mais e fazer parte disso. Então, fui meu primeiro vestibular para design de produto na UNEB,
E a minha intenção era muito clara na minha cabeça que eu queria criar coisas que seriam além delas, né? Então essa frase ela não está ao vento e eu não sabia de onde vinha essa coisa de por que que eu quero fazer isso, mas eu queria muito fazer isso. Né? Infelizmente eu não passei, né, na faculdade de design industrial, mas o designer ele me seguiu, ele me perseguiu, né, durante o caminhar das coisas. Ainda na condição prática do design, né, que foi muito, né, presente ali, como eu mostrei para vocês em momentos específicos, eu não tinha teoria disso. Eu não sabia o que era esse design, né? Eu sabia o que ele era na prática, eu sabia experimentar ele. Eu sabia para que ele servia, mas eu não sabia o que era ele, né? E em 2017 eu tive a oportunidade de fazer parte da Academia dos Inoveiros, né, uma certificação internacional para projetos inovadores em diversas áreas, né, da sociedade. Especificamente eu atuei na área de cultura e sociedade, né, com um projeto chamado Atos da Memória, e eu fui contemplado com essa certificação. Esse grupo aí foi um grupo de mais de 30 pessoas que foram qualificadas, né, também no Brasil. No mundo somos poucos, e no Brasil menos ainda, são um pouco mais de 100 pessoas certificadas. E foi aí, nesse momento, que eu resolvi duas coisas. Uma, que eu sempre fui apaixonado pelo Google, e meu sonho era ser faxineiro do Google para poder ter contato com esse mundo louco de tecnologia, de inovação, na qual você aperta um botão com uma palavra e vem milhares de informações sobre aquela palavra, sobre aquela informação sobre o que você precisa. E eu queria conhecer esse universo. Né? Em 2017, isso se concretizou e foi lá que eu tive contato a toda a base teórica do design, né? Aprendendo um pouco de design thinking, atendendo um pouco de problema, atendendo um pouco de usuário, qual é a experiência que ele tem, como é que eu entendo essa experiência dele. Então, eu devo muito essa questão do entendimento do design teórico nesse momento da minha vida, que foi muito importante e é importante, né? Porque se a gente é a média das pessoas que a gente convive, hoje eu digo a você tranquilamente que eu convivo com... A minha média não é de 5 pessoas, são mais de 100 pessoas, e são pessoas de altíssimo nível. Então eu diria que é aquela brincadeira também que se você tem que estar numa mesa com outros, que você seja o que menos sabe na mesa, né? Para poder ganhar mais. Eu não concordo 100% com essa frase, mas eu acho que ela tem um peso muito importante em dizer que é sempre bom você estar partilhando coisas com pessoas que podem agregar, né, de alguma forma também a você. Eu estou lá, né, nesse cantinho aí, né, da foto, e foi uma experiência muito interessante. E seguindo isso, com minhas pesquisas, meus estudos, eu comecei a aprofundar essa questão do design, do entendimento sobre as coisas, e eu comecei a perceber Eu sempre gostei de tecnologia, sempre tive envolvido com tecnologia, e eu comecei a perceber que nesses aí quase já mais de 20 anos, né, quando em 2017 eu já estou aí com 30 e poucos anos, quase 40, né, hoje eu estou com 43, eu comecei a perceber isso, que tinha alguma coisa errada com o design das coisas, né? Tinha alguma coisa errada nesse processo. Eu estava começando também a estudar um pouco de economia circular e eu comecei a perceber que algumas coisas não funcionavam mais como era antes. Geladeiras, fogões, televisores. E aí eu fui entender um pouco do conceito de obsolescência programada, né? A obsolescência programada, ela é uma coisa que foi criada pela indústria, né, e pelo varejo em parceria para poder encurtar a vida útil funcional dos produtos, fazendo com que a gente, de forma mais curta, necessitasse adquirir novos produtos para resolver o mesmo problema. Ou seja, para você entender mais claramente, se vocês têm aí uma avó, um vô, alguém mais antigo que ainda tem uma geladeira, né, que eu acho que é o item mais comum na casa de todo mundo, até talvez que a televisão, uma geladeira de 30 anos atrás, ela talvez gaste até mais energia do que uma geladeira mais recente, mas com certeza ela consegue entregar 100% do que ela foi produzida há 30 anos atrás. Enquanto que uma geladeira que foi comprada há 3 anos, ou ela já não funciona mais, ou ela não consegue entregar 100% do que ela foi feita para entregar. Né? Então, a obsolescência programada ela foi criada para gerar esse tipo de situação e indiretamente obrigar o usuário a fazer essa troca, né, de produto para ter aquele serviço ou aquela função funcionando novamente.
93%, né, segundo essa pesquisa, falam que sabem disso, né, que entendem que essa coisa existe, né, que as coisas hoje não funcionam mais como era antes e que são obrigados a sempre estarem trocando de tempo em tempo esse dispositivo. E seguindo aí, né, nessa linha de tempo histórica, né, quando a gente começa a ter que substituir com certa constância produtos, e esses produtos, eles têm dentro dele, por causa do próprio design, eu vou falar um pouquinho para frente da economia circular quando eu falar dela, eles não foram feitos pensando numa lógica circular, mas sim numa lógica linear, ou seja, eu compro, eu uso e eu descarto, né? Não existe um outro elemento no meio do processo. O consertar, aí quem inventou foi o brasileiro e talvez em outros países do mundo, o consertar ele não está dentro da lógica, né, do processo desse modelo linear. O consertar ele é um detalhe que a gente criou. Então, essa economia linear ela foi criada para você comprar, você usar e ela parar de funcionar e você descartar. E isso para todos os produtos, principalmente os eletroeletrônicos, né? E nessa foto, essa menininha aí, a Isabel, a minha enteada, né? A Isabel aí tinha 15 anos nesse dia aí que ela tirou essa foto. E essa foto eu gosto muito dela, né? E essa foto eu trago um pouco, foi um pedido da Isa. A Isa, ela recebeu, ela estava saindo para a universidade, né, tentar seu primeiro vestibular, e surgiu a possibilidade de participar de um projeto de uma universidade para concorrer a uma bolsa de estudos, né? Os projetos de maior destaque num determinado, uma seleção, eles seriam contemplados com uma bolsa integral de estudos. Eu falei, poxa, por que não, né? E ela falou assim, vamos criar um app de localização. Mas por que de localização? Ela falou, não, tipo, porque é o seguinte, ela me chama de tio, eu pesquisei e eu não encontrei nenhum lugar que tivesse centralizado informações de onde eu posso descartar minha bateria de celular. E nem minhas pilhas, né? Aquelas pilhas comuns. E eu acho que seria legal ter um lugar na qual as pessoas fossem e percebessem que na cidade dela, na rua dela, tem um lugar que recebe aquele resíduo, que é a parte, né, para vocês que não sabem, mais tóxica de qualquer dispositivo eletroeletrônico, né? Então, as baterias, elas são as que carregam mais elementos químicos e são as que agridem mais, que podem causar até a morte, a depender do contato que você tem com elas, de qualquer pessoa, tá? Então, achei legal, ajudei ela nesse processo de formatar esse projeto, ficou bem legal, mas, infelizmente, ela não conseguiu ser contemplada com essa bolsa. Mas isso ficou forte em mim, né? Porque eu já vinha pensando nisso, já vinha analisando isso, eu já tinha uma relação muito forte com a tecnologia, e eu via, apesar de nunca ser um consumidor, né, assim, sedentário por tecnologia, mas sempre um consumidor consciente, mas isso me incomodava. E ela me chamou a atenção com essa temática das baterias, né? E isso me trouxe uma frase, né, do Gonzalo Munhoz, né, um fundador da Triciclo, uma empresa que trabalha em todas as fases da implantação da economia circular, que é muito mais do que um conceito, né? Vocês vão entender isso quando eu falar um pouquinho dela. O Gonçalo, ele traz essa questão de que o lixo é um erro de design. Eu falei, poxa, duas coisas que eu já vinha, né, envolvido há algum tempo, que era lixo e design. E eu falei, poxa, o Gonçalo conseguiu unir as duas. Só que eu queria entender por que é um erro de design, né? Então, aí, hoje, a minha concepção simples é que é um erro porque ele não foi pensado em todo o seu ciclo de existência. Então, quando eu não penso alguma coisa em todo o seu ciclo de existência, eu não penso que ela pode, por algum motivo, ela mudar a sua função, mudar a sua utilidade, eu começo a criar aquilo já errado, né? Um exemplo, canudo, né? Por que o canudo existe, né? Então, assim, claro, tem alguma justificativa, mas será que de fato elas sustentam a existência do canudo, né? E outras coisas, não vou entrar aqui no mérito, senão a gente não tem tempo suficiente. Mas isso também ficou gravado, ficou marcado na minha cabeça. O lixo é um erro de design. E aí, seguindo para frente, né, a gente percebe, né, que, além disso, se a indústria já trabalha com obsolescência programada, a indústria não se preocupa em desenhar um produto de forma adequada, e ainda a gente não é educado de forma adequada para entender como usar e como resolver, dentro dessa economia linear, né, aquilo que eu adquiro, aquele bem, né, que eu adquiro, que pode impactar
a natureza, pode impactar o coletivo, né? Lembrando que, considerando o planeta, não tem lado de fora. Então, tudo que eu descarto, né, se não for com consciência, eu vou estar descartando dentro de onde eu vivo, né? Então, isso também veio à tona muito forte. Essa imagem, provavelmente, ela deve ser muito comum para vocês, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Descarte nesse sentido. E eu percebia que faltava educação, faltava um pouco de consciência. Por quê? Não porque o brasileiro não quisesse, mas porque ele não tinha acesso de forma adequada a esse processo, né? E aí a mídia mundial, as pressões mundiais, os grupos ambientais, os grupos ambientalistas, as pessoas que defendem, né, essa questão do impacto ao meio ambiente, ele tem que ser revisto. E a gente começa a ter algumas grandes corporações mundiais da área de tecnologia se envolver com essa temática. É aí, foi uma das pioneiras nisso e uma das mais eficientes nesse processo. A IPO hoje ela conseguiu provar que a logística reversa do que ela produz é de altíssimo valor, né? Inclusive eles conseguiram arrecadar na primeira prática disso 50 milhões de dólares somente recuperando de volta os aparelhos que não tinha mais serventia para os seus usuários, né? E isso provou, ela conseguiu pagar todos os custos envolvidos nessa operação. E isso, em 2019, além do relatório de 2019, ficou claro que, considerando o último relatório grandioso, a Apple conseguiu, por logística reversa, recuperar 78 vezes mais do que ela tinha recolhido na primeira vez que ela implementou esse processo da logística reversa dos seus aparelhos. Então, assim, primeiro, existe uma conscientização, o trabalho de conscientização deles é muito forte, né? Eu não sei exatamente o que, é que eles fizeram para isso, mas é eficiente, e eles perceberam que existe um valor financeiro agregado muito grande em fazer isso acontecer. Porém, eles deram algumas pisadas de bola, né, com o usuário querendo vender muito essa ideia do sustentável, só que mexendo numa coisa que nem todo mundo achou interessante. E aí eu deixo mais uma pergunta, né? Para eu, de fato, fazer isso acontecer, eu reduzir as emissões, eu reduzir o impacto ambiental, como é que eu devo fazer com isso? Que tipo de desenho tem que ter essa solução? Aí eu entendeu nesse momento aí da polêmica que ela tinha que retirar os carregadores e os fones de ouvido dos aparelhos, né? O que, é que você acha disso? Então fica o questionamento. Como é que você pode fazer com o que você produz, né? De forma que gere menos impacto? Então, para você chegar a essa conclusão, essa solução, esse entendimento, você tem que ter uma visão clara da questão do que você quer resolver, né? E aí eu trago uma foto clássica, né, de uma furadeira, de um prego. São dois elementos aí que foram criados para resolver um problema. E qual de fato o problema que ele quer resolver, né? Qual solução que ele está entregando, né? O que é que eu estou procurando quando eu busco uma furadeira e um martelo com prego, né? Então, muita gente aí vai ter várias respostas, né? E, assim, a resposta mais adequada é que esses dois vão fazer um furo, né? Mas será que o furo é a resposta para aquela necessidade, é a solução que o usuário procura? Então, assim, eu acho que não, né? O usuário, na realidade, ele procura um quadro na parede. Se isso vai ser feito com furo, com prego, com parafuso, com furadeira, com martelo, não interessa. O que ele quer é um quadro na parede. E esse quadro na parede, a 3M mostrou que não precisa de uma furadeira nem de um prego. Eles conseguem resolver com uma outra tecnologia. Ah, Jorge, mas é um pouco mais caro. Sim, é um pouco mais caro. Mas ela envolve a lei do menor esforço. Então, eu pago mais caro por aquilo que exige de mim menos. Né? Isso é muito comum de acontecer. Isso aí você pode até olhar você mesmo. Então, aí, isso tem um pouco a ver com a economia circular. Se eu penso tudo para trás e vou olhar para frente, é o seguinte: todo mundo hoje fala em economia circular, é muito bonito, maravilhoso, mas a economia circular, ela, para existir, tem que ter. Ela não pode, desculpa, ela não pode eliminar resíduos, tá? Desde o princípio do processo. Então, se eu crio alguma coisa e na criação disso, na concepção, eu gero resíduo, opa, já tem alguma coisa errada, o design não funcionou na construção desse produto. É manter produto sempre em uso, ou seja, esse produto que foi criado, ele tem que ter uma vida útil muito longa, tá? Então, ele pode ter até a mesma função do início até o fim, ou ele pode mudar de função no decorrer da sua existência, mas ele tem que ter um longo tempo de vida, né? E ele não pode impactar de forma e maneira nenhuma os sistemas naturais.
ele tem de alguma forma a agregar. Então, aquela questão, por exemplo, dos copos que são biodegradáveis, os sacos são biodegradáveis, se eles puderem agregar, sim, aí eles fazem parte de um conceito, de um modelo de economia circular. A economia circular, ela trabalha com os dois aspectos do processo construtivo de um produto, os aspectos biológicos, né, que envolvem todas as concepções químicas e físicas, e os aspectos técnicos, que envolvem as questões de uso e de manuseio. Né? Então, hoje a economia linear não leva isso em consideração. E observem, se vocês observarem bem aí no último, do lado direito, no canto bem ao extremo direito, vocês vão ver que a reciclagem, ela é a última e a extrema fase de uma economia circular, tá? Ou seja, reciclar não é fazer economia circular. Reciclar é a última fase do processo da economia, porque é a única forma que eu tenho de trazer de volta para a cadeia aquele produto que foi criado. Beleza? Então, aí o LISAR, agora falando um pouco disso, aí rapidamente fazer um pitch para vocês, o LISAR, ele foi criado, por quê? Porque mais de 40% das pessoas, eles não sabiam o que fazer com seus eletroeletrônicos em casa, que já não serviam mais, pelo menos para eles, e eles ficavam sem saber o que fazer com isso. Então, eu comecei a analisar esse contexto e percebi que era interessante, já existia uma lei nacional que obrigava a implementação dessa logística reversa, que era de coletar no usuário aquilo que não serve mais e devolver para a cadeia, para que ele fosse tratado de forma adequada, né? E aí nasce a logística inteligente, social, ambiental e reversa, que é a LISAR, né? Que se vocês observarem, logística reversa, início e fim, e no meio, né, ele leva aí as iniciais da palavra Isabel, né? Então, Isa, que é o nome da minha enteada. Então, isso eu fiz essa referência a ela, porque lá nasce esse primeiro contato com o processo. O LISAR é basicamente um ecossistema baseado em app, eu chamo de ecossistema porque eu conecto pessoas no processo, tá? Entre motorista, destinador final e o usuário, que é você e eu, aquele que quer descartar, e não sabe o que fazer com isso. O sistema LISAR, ele acontece dessa forma, né? Então, eu tenho aqui as pessoas físicas e jurídicas que querem descartar e não sabem o que fazer. Eu tenho aqui as ONGs que recebem parte do que o LISAR arrecada com a recuperação desses produtos. Eu tenho o motorista que coleta, né, isso, usando o tempo ocioso do teu uso, né? Então, é um motorista de Uber, de aplicativo, de 99. Então, esse motorista ele tem hoje, em média, 30% de tempo disponível sem ganhar dinheiro, ele roda vazio, né? Então, eu uso esse tempo ocioso desse motorista, que ele está impactando aí com aproximadamente 15 quilos de CO2 no meio ambiente. Eu pego esse motorista, encaixo ele nesse ecossistema, fazendo que ele tenha remuneração nesse processo. O meu cliente hoje, que não consegue fazer isso de forma adequada e nem tem uma finalidade adequada, ele consegue fazer isso agora de forma controlada, com dados, e o meu destinador final, que ele já fazia isso, mas ele tinha um custo extremamente alto, com a logística, ele passa a ter essa logística reduzida, né, trazida quase a zero, né? E ainda existe um cashback nesse processo todo, que envolve todos os elementos da cadeia, do motorista aos usuários e aos clientes. Então, eu tentei pegar, sem criar nenhum tipo de impacto, e trazer isso tudo para dentro do ecossistema, e assim nasce a operação do LISAR. Esse mercado, para se manter de pé e para justificar financeiramente a existência do LISAR, ele movimentou 62 bilhões em 2019. Existe uma previsão de crescimento de 40% até 2030, isso impactando a natureza, tá? Somente hoje 20% é reciclado no mundo do que é produzido eletronicamente, e a nossa população brasileira produz uma média de 10,2 quilos de eletroeletrônico por pessoa. E aí eu pergunto para vocês, o que é que te move? Tá? Qual que é o sorriso que te move? Então, o sorriso que me move é esse, o sorriso da Thaís, tá? É minha filhinha, e eu quero que ela possa viver no futuro dela num mundo melhor, num mundo sem impacto ambiental e num mundo que viva, de fato, a economia circular. Eu deixo para vocês, como eu prometi aí, nesse slide, o meu presente, tá lá, vocês pelo QR Code, pelo link, vocês vão ter acesso a um site que vai ter todo o material que eu utilizei para pesquisar e produzir esse material aqui, e aí tem os contatos. Se você quer o projeto atualizar na tua cidade, entra nas nossas redes sociais, entra no direct, manda um e-mail para a gente e pede, Jorge, queremos utilizar na nossa cidade. E, mais uma vez, obrigado, parabéns aí ao Lucas Foster e parabéns aí por esse Dia da Criatividade. Um abraço a todos e tudo de bom.